Fala, trader, como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo? Me chamo Felipe Torino, como muitos já conhecem, para quem não me conhece também me chamo Felipe Torino. Brincadeira à parte, mas aqui você vai ver o estudo de mercado do mini índice, do mini dólar, baseado no modelo de análise institucional. E outra coisa, meu irmão, se você não faz parte ainda do nosso ao vivo, se você não faz parte ainda da comunidade, se prepara porque a gente tem muita coisa nova para vir por aí. E se você quiser fazer parte, por enquanto, tá aí o link na descrição. Mete marcha porque a gente tá todo dia ao vivo, aliás, segunda a sexta-feira, tá? Então, vamos embora, vamos pro vídeo? Vamos para cima! Como é de praxe, eu quero pedir só um negócio a você, cara. Hoje eu falei com os alunos, você que é aluno que tá aí, meu irmão, deixa um comentário aí, participa do vídeo e tal, para poder a gente dar aquela, entendeu? Aquela, digamos assim, aquela geração de conteúdo, né? Gerar conteúdo com vocês mesmo, porque, pô, é top demais quando isso acontece e tá todo mundo crescendo, isso é perfeito, tá? O que é que acontece? Se inscreva, né? Dá um like. Eu vejo que, pô, tá uma galera assistindo, mas não tá deixando o like. O like é bom, galera, porque é o quê? É a nossa remuneração para manter vocês entendendo, para um termômetro da gente. Pô, tá gostando, meu irmão? Dá o like. Ah, não tá gostando? Dá o dislike também, não tem problema nenhum, beleza? Mas interage aí porque é importante a gente saber qual é o termômetro do conteúdo, tá certo? Outra coisa, galera, eu tenho percebido aí que tem algumas pessoas que vão no Instagram para poder hatear, né? Mandar aquelas mensagens tal para desmotivar, meu irmão. Pode mandar mensagem com força, pode mandar valendo mesmo. Por quê? Porque não abala, galera. A gente tem a mentalidade muito blindada, a gente sabe lidar com essas coisas. Então, nem se preocupe. Você está assistindo o vídeo aí, não está gostando uma coisa ou outra, meu irmão, sua participação é importante, né? Então, vamos embora, tá? Entre no Instagram lá que fica nessa vibe aí para poder querer, eu acho que desmotivar, né? Acho que não vai não, hein? Não vai não, né? Igual aquele memezinho. Galera, no Ibov, olha só que interessante. Temos um ponto de resposta dessa movimentação. Esse é o The Block aqui, inclusive. Vou até deixar ele aqui como uma referência que já foi fechada, né? Já foi mitigada. Esse é o novo range. Estamos agora na região premium do movimento e temos uma mudança de caráter dessa estrutura, tá certo? A gente tem uma mudança de caráter desse ponto. Deixa eu qualificar dessa forma, porque a gente muda o caráter dessa estrutura aqui e agora temos um novo range. Beleza? Temos um novo range de negociação, que é o range dessa subestrutura, que é justamente essa movimentação disso aqui, ó. Lembrando que a gente tem essa liquidez já aqui no 50%, tá bom? Esse range que eu vou deixar aqui mais para cá para poder... Eu tava falando com o Jader, né? Eu disse, ô Jader, a gente já tem uns haters lá, bicho, no Instagram, os caras chegam lá para poder falar uma coisa ou outra, né? Porque isso aí veio de não sei de onde, babá, né? Meu Deus do céu. Então significa que a gente tá no caminho certo, né? Porque esses famosos que mais tem são haters. Então a gente tá ficando famoso, né, pô? E a gente sabe lidar com isso, não se preocupa não, galera. Pode mandar brasa mesmo, que tiver de falar, pode falar. Que aqui, graças a Deus, a mentalidade é blindada e quem tá com o divino, meu irmão, não teme a luta não. Vamos embora. Galera, olha só. Essa movimentação que a gente tem aqui dessa estrutura, aqui de fato a gente tem até uma confirmação, né? Um movimento. Cara, Felipe, você falou que isso aqui podia ser uma liquidez, uma coisa ou outra, gente. Nós temos uma região de um preenchimento do order block já bastante relevante. Ele fechou 100% esse order block, esse outro também. Ele pode continuar caindo, não tem problema. Se você vender na correção, de toda forma ele vai ter que cair. Por exemplo, agora, né? O gráfico está em cima do order block da região premium desse tempo gráfico maior. Então, consequentemente, já que ele mudou o caráter, ele precisa vir aqui, ó. Ele precisa vir nessa região de desconto para quê? Para poder impulsionar, para poder abastecer essa liquidez e jogar o preço para o outro lado. Se ele vai, um exemplo, se ele vai continuar caindo ou não, lá no movimento que a gente vai comprar, ou que a gente está vendendo aqui, por exemplo, a gente já bateu meta, entendeu? Então você precisa entender isso. Vou falar com mais detalhes já no mini índice, tá certo? Mas é basicamente isso que nós temos. Basicamente não, né? É isso que nós temos para o Ibov nos próximos dias, tá certo? Vamos lá para o mini índice aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. No contínuo, por exemplo, que eu tenho essa marcação, ele fechou aquele 100% do order block certinho, tá bom? Esse aqui é mais um gráfico que eu gosto de acompanhar. É o contínuo, tá? Você pode ver que é um em um, ó. É a mesma coisa e ele está exatamente desse jeito, ó. Tá vendo? A gente vê que ele tem no 15 minutos ele consegue deixar um fundo mais baixo. Então a gente pode está se encaminhando essa estrutura, né, de correção. Beleza? Eu vou trazer para
para o contrato atual, isso aqui foi um conteúdo que eu fiz ao vivo, ficou massa, magnífico, a galera gostou demais. Exatamente esse movimento, ó. Eu vou até tirar daqui e depois gerar um conteúdo para vocês entenderem mais na frente, tá certo? O pregão ele abre dessa forma, olha só, hoje eu não opero, como vocês sabem. Eu estava aguardando um movimento de continuidade, já que esse ponto aqui, ó, que vocês estão vendo, da mudança de caráter do pregão que foi feito lá, ó, do pregão lá da sexta-feira, né? Começa aqui nesse ponto, inclusive deixa até uma liquidez gigante aqui, ó, que eu aguardei uma movimentação. Ele já vinha quebrando estrutura, né? Eu tinha até falado com o pessoal, isso aqui foi uma compra, aqui gerou uma outra compra também, mas não foi acionada. E lá em cima a gente tem uma liquidez aqui, só que aqui ficava meio ruim, né? Totalmente ruim, na verdade, para poder a gente pensar numa compra nesse ponto. Mas esse aqui foi a segunda entrada que dava para ter pego, caso ele viesse aqui capturar essa liquidezinha que vocês estão vendo aqui, ó. Se ele viesse capturar aqui, seria perfeito para pegar esse trade. Hoje eu não fiz nada, tá bom? Acredito que não teve aluno também que fez alguma coisa, até porque a gente já estava aguardando nessa situação aí que está acontecendo no mundo. Delicada, né? Então, a gente tem um movimento que captura agora topo, né? Capturou toda essa estrutura do topo, e a gente tem uma movimentação que a gente tende agora a corrigir, né? Então, esse range que nós temos aqui, a gente tem um range que ele já rompeu o topo lá, ele tende agora a capturar essa nova estrutura, tá certo? Ele pode continuar caindo, já, Felipe? E a gente tem uma movimentação aqui, eu vou até limpar isso aqui, para ficar mais fácil, mais simples. A gente tem uma estrutura que funciona dessa forma, né? A gente tem mais uma quebra de estrutura aqui nesse ponto. E a gente tem o último fundo e o último topo, que é justamente esse movimento aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui tudo certinho, as tags, para poder a gente organizar. Eu não gosto muito de apagar essas informações, porque você vê, né? O vídeo fica muito longo e são coisas que vocês já sabem, né? As marcações aqui ó, de quebra de estrutura. Tá vendo? Mudou o caráter aqui nessa região. Tá? Exatamente nesse ponto. Não tem nem como a gente deixar um pouco menorzinho, senão ele fica curtinho assim, ó. Mas eu vou deixar assim, ó, porque quando estica aqui, tem problema, né? Então eu estava aguardando o quê? Pontos de referência como esse, ó. Trabalhar abaixo dos 50%, ou seja, fechei esse imbalance, cheguei aqui nesse order block, que não foi o caso. Então o que é que ele faz? Dá uma confirmação lá em cima, que é essa quebra de estrutura mais uma vez, e agora nós temos um range novo, que inclusive eu não estou muito, né, nessa vibe. Eu quero só pontuar para vocês o seguinte, ó. De toda forma, a gente já fechou o pregão com essa estrutura aqui, ó. Então a gente precisa ficar atento nesse fundo, tá bom? Porém, é um fundo que não tem tanta relevância nesse caso, porque se a gente for puxar a subestrutura, ele pode se tornar um fake shock, exatamente nesse ponto, que é o último movimento da subestrutura, que é esse último invoice aqui, ó. Então a gente tem que ficar atento, tem que ter bastante cuidado, porque a gente pode ter um movimento fake que venha fazer isso para continuar essa alta. É sempre assim, né? Então o que é que a gente faz? Cara, aguarda. Vamos aguardar essa movimentação. Amanhã, quando abrir, a gente vê o que é que vai ver, o que é que vai acontecer. E nesse exato momento, a gente tem uma estrutura, como você viu lá no... Ó, nós temos esse order block, que é justamente o movimento desse range ó, anterior, tá bom? Essa liquidez, inclusive, tá nítida, que é uma liquidez que está sendo capturada agora, que ele pode continuar a queda, né? Então a gente tem que ficar atento que ele pode continuar caindo. Embora ele mude o caráter dessa região aqui, ó, mas ele está mudando o caráter para quê? Para mitigar. Então isso aqui é uma mudança de caráter, até vou deixar aqui interna, tá? Mudança de caráter interna. Esse ponto, para a gente ter uma referência de mudança de caráter de fato, esse topo é o topo relevante para poder mudar o caráter de verdade, entendeu? Que eu acredito que não vamos ter isso aqui, até por conta da captura de liquidez, mas esse seria o choque ideal para a gente poder qualificar ele. Então tá assim, ó, exatamente dessa forma, beleza? Então a gente aguarda essa movimentação para poder confirmar. Aqui nitidamente a gente está vendo a captura de liquidez, ó. Tá vendo a liquidez no 50%, inclusive, então ele pode querer jogar o preço para baixo. Então a gente pode esperar por um movimento, até porque você vê que ele não precificou, né? Tem liquidez aqui, ó. Ele não veio na região de desconto. Se ele viesse na região de desconto, eu acreditaria até que ele poderia estar pegando impulso para poder continuar alto. Se vocês estão acompanhando o raciocínio. Mas até então, isso aqui é um ponto de alerta, que ele pode fazer o quê? Deixa eu até tirar isso aqui, ó. Não é boss, tá? Pelo amor de Deus. Deixa ali, mas
esse ponto de alerta para a gente poder operar vendido, viu? Continuar na venda até lá embaixo, beleza? O dólar, o que foi que aconteceu com o dólar? O dólar hoje deu um trade bem interessante. Eu deixei uma liquidez nesse ponto, tá vendo? E veio capturar posteriormente. Foi exatamente esse order block aqui. Não era o order block da região mais premium que a gente tinha, né? Ou aliás, né? Não foi o order block mais... Estava mais na região premium. Tinha gente que estava esperando aqui, ó. No 15 minutos, se você for prestar atenção, você pegando do início até lá em cima, dava 13 pontos. Então não estava tão legal esse trade. Agora, ele refinado aqui, ó, se ele viesse exatamente nesse ponto, ou pelo menos nos 50%, dava para a gente ter pelo menos, acho que uns, ó, uns 5 pontos aqui ainda dava para pegar, ó, que era justamente nesse order block aqui. Mas ele não vem, né? Ele tocou bem no comecinho ali, então o risco-retorno não era muito legal. Dava 60 pontos, 15 pontos de stop mais ou menos, que foi do início, ó. Deu mais ou menos isso, 13 pontos, tá vendo? Um stop de 13 pontos, para mim, não é interessante. Então, foi um trade que foi acionado aí que, particularmente, eu não curto, tá? E a estrutura foi fechada aqui, esse imbalance, ó, à esquerda, beleza? Dentro desse ponto, a gente já tem esse movimento de quebra. Aqui a gente muda o caráter internamente. Aqui a gente tem uma confirmação já dessa mudança de caráter, que é esse invoice aqui. E agora a gente tem que entender que ele pode continuar a cair, já que ele vem confirmando essas movimentações. Então, o que é que você tem que fazer? Preste bastante atenção, tá? É um movimento que ele pode derrapar aqui, ó. Então, compra nada, viu? Pensar em venda também aqui no mini índice. Compra só onde? Só nessa região, ó, nessa região de desconto desse novo movimento aqui, tá bom? Então, fique atento a essa estrutura, porque de fato é isso que nós temos para o dólar, tá? Vender até chegar na região de desconto e aguardar essa movimentação. Apesar de, ó, capturou essa liquidez aqui, então a gente precisa sair justamente dessa região aí para poder pensar em comprar, tá? Até então é venda no dólar, beleza? Show de bola, galera? Então, até mais, Deus abençoe a todos, vamos para cima e fui! Não esqueça de deixar o like e nem comentar aí, viu? Valeu!